Graça e paz, amados e eleitos do Senhor, nós estamos aqui numa atmosfera maravilhosa, celebrando o culto agradável a Deus, incenso suave ao Senhor. E hoje nós vamos ler juntos, o capítulo é 19, o versículo é de 23 a 36, que diz assim a palavra do Senhor. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não o rasguemos, mas lançaremos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela os discípulos amados, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-se num caniço de isopor, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou-se, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Glória a Deus. Senhor Jesus, manifesta, Senhor Jesus, a sua palavra, porque nós estamos aqui, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, com o coração quebrantado na sua presença, Senhor Jesus, e nós te pedimos: vem, Senhor Jesus, enche-me do Espírito Santo, Senhor Jesus, para que eu possa ter discernimento nessa mensagem, Senhor Jesus, para que eu possa passar a sua palavra e não a minha palavra, Senhor Jesus, porque eu não tenho capacidade de nenhuma, Senhor Jesus, mas o Senhor do Senhor, a palavra é sua, Senhor Jesus, e eu estou disponível, Senhor Jesus, enche a minha boca como o Senhor fez com Jeremias, para que eu possa falar a sua palavra e para que possa abençoar muitas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, assim, sofrimento de Jesus, né? Mas porque era para cumprir as Escrituras, para cumprir a Escritura. Então, tudo que Jesus passou na cruz, no início, desde o início, quando Judas chegou e deu um beijo em Jesus, que entregou ele aos soldados, né, que traiu Jesus para que ele fosse levado pelos soldados, para passar por aquela situação toda.
Então, Pedro tentou interferir, pegou a espada, né, cortou a orelha do soldado, porque ele não queria que levasse o nosso mestre, e então Jesus pegou a orelha de novo e colocou no soldado, porque era para cumprir as Escrituras. Então, para cumprir a palavra, e quando tem que cumprir a palavra, e Jesus já sabia que tinha que cumprir as Escrituras. Então, Jesus falou: Pedro, coloca essa espada aí na bainha e fica tranquilo, porque até que quando nós estamos para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a palavra, até aquilo que vem contrário a nós nos ajuda. Então, os soldados ali não era nem era inimigo, mas era colaborador, né? Era como se fosse funcionário, porque ali era para se cumprir as Escrituras. E Jesus sabia disso, porque antes da fundação do mundo já estava escrito que o cordeiro já estava preparado para ser imolado. Então, nós já conhecemos a palavra, sabemos, e naquele período os judeus já conheciam a palavra, com 12 anos eles já sabiam a palavra. Então, Jesus sabia que era para cumprir as Escrituras. Então, nós não devemos preocupar, para começar, não devemos preocupar com o inimigo, porque para cumprir a palavra de Deus na nossa vida, até o que vem contrário, até o inimigo nos ajuda. E Jesus, ele dividia o seu prato com o inimigo, e nós, muitas vezes, não queremos dividir a nossa taça, o nosso copo de água com o inimigo. Mas Jesus, ele não pensava assim, ele sabia que era para cumprir as Escrituras. E nós temos também, Deus já sabe os nossos dias, sabe que é necessário passar por dias bons, passar por dias maus, e nós sempre estamos preocupados com o inimigo, enquanto Deus está dizendo, é colaborador, não se preocupa. Não se preocupa, porque eu estou no controle de tudo, porque a sua vida está nas minhas mãos. Porque quando nós vivemos debaixo da palavra, Deus já tem um propósito na nossa vida. Nós não vamos escapar de passar também por um processo nem sempre, nem todos os dias vai ser maravilhoso. Tem também dias de luta, tem também dias de vale, dias de deserto. Um exemplo, quando Deus pegou Ezequiel e levou no vale de ossos secos. Eu penso que Ezequiel não estava tão preparado assim, porque era um homem de fé, era um homem que estava debaixo da palavra, sim, claro. Mas Ezequiel, quando Deus pegou, deixou naquele deserto, imagina, num cemitério de osso, no meio daqueles ossos, Deus pegou ele e deixou ali. Eu penso que ali, naquele momento, Ezequiel não conseguia nem sentir fé. Ele sabia que estava debaixo da palavra, mas não conseguia nem sentir fé no meio daqueles ossos. E quando Deus fez a pergunta para ele, Ezequiel, acaso pode reviver esses ossos? Tanto que ele, humanamente, ele olhou e pensou, conhecendo Deus, ele sabia que sim, mas olhando aquela situação ali, porque a Bíblia diz que os ossos não eram secos, eram sequíssimos. Já estava ali há muito tempo, era do povo de Israel que havia se perdido naquele deserto, então era um exército numeroso ali no meio daquele deserto. Imagina Ezequiel ali sozinho no meio daquele monte de osso, então ele não esperava passar por essa situação, mas a nossa vida é assim, qualquer dia Deus nos leva a passar também por um momento difícil no vale, no deserto, como levou Ezequiel. E Ezequiel era ali, e Deus disse, filho do homem, acaso pode viver esse osso? Senhor, tu que sabe, tu sabes, Senhor. E quando Deus disse, levanta o filho do homem, profetiza sobre esses ossos, a Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, os ossos iniciaram a se juntarem, cada osso com seu osso. Imagina, no meio daquela multidão de ossos de tanta gente, cada osso sabia o seu osso no lugar justo, e cada parte da pessoa certa também, imagina. Então, naquele momento, Deus, com a sua palavra, ele fez, vinha a fé de Ezequiel, né? Que quando ele via aqueles ossos, aqueles barulhos dos ossos se batendo, osso contra osso, e se juntando, e carne, tendões,
Então, mas isso enquanto Ezequiel profetizava. Então, esses ossos não escutavam a voz de Ezequiel, escutavam a voz de Deus, escutavam a voz de Deus, porque Deus falava como um pai fala com o filho, falando e ele repetia. Então, foi assim, se nós formos pensar, é a profecia mais sem fé, como começou sem fé nenhuma aquela profecia, mas estava debaixo da palavra. É isso que eu quero dizer, porque o importante é nós vivermos debaixo da palavra, porque a fé vem através da palavra. Isso que é importante. E enquanto ele profetizava, aí, ossos, tendões, a carne, tudo se juntaram e faltava o Espírito, aí profetizou de novo, aí veio o Espírito neles, e era um exército numerosos. Imagina Ezequiel no meio daquele exército, primeiro era no meio de um monte de ossos, de repente vê se levantando aqueles ossos tudo, e com o Espírito e tudo, e ele no meio daquele exército numeroso. Eu não consigo imaginar assim, o que sentia Ezequiel naquele momento. Então, nós devemos estar preparados a viver, a escutar a palavra de Deus, a viver na palavra, para estar no centro da vontade de Deus, porque Ele coloca a fé dentro de nós. Nós não podemos ter fé se nós não conhecemos a palavra, se nós não vivemos alicerçado na palavra. Então, porque Deus não precisa da nossa fé para ele agir, para Ele manifestar a palavra. Quando Ele criou o mundo, lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou o mundo, Ele manifestou a palavra, Ele não tinha fé naquele momento, quando ele criou o mundo. Ele manifestou a palavra, e haja terra, e haja mar, e separou o mar. E Ele criou tudo, e ali não tinha ninguém para dizer amém. Não tinha ninguém para dizer amém naquele momento. Então, Ele manifestou a palavra. Então, nós devemos colocar sempre na frente de tudo a palavra, porque no ouvir da palavra vem a nossa fé. Então, imagina essa cena, os soldados ali crucificando Jesus, maltrataram ele de todo modo, cuspiram nele, massacraram ele de todo modo, mas ele sabia que ele estava debaixo da palavra. Ele era Deus, então ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, tudo o que fizeram de mal com ele sabia que era para se transformar em bem, porque ele queria levar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Imagina que nós, com um pecado só, nós ficamos muito mal com um pecado só, nosso coração, nossa mente, nós sentimos mal, agoniados. Imagina Jesus com o pecado da humanidade toda ali sobre ele, na cruz, encravado ali com aqueles pregos nas mãos, nos pés, e sendo transpassado, sendo humilhado de todo modo. Imagina a dor que ele sentia, assim, de pensar, a gente quase não suporta, de ver como eles maltrataram Jesus ali. E imagina, João, quando escreveu, ele testificou isso, ele estava naquele momento. E ali estava João, estava Maria, algumas pessoas que ali viam todo aquele sofrimento da crucificação de Jesus. Imagina a dor, assim, não dá para imaginar a dor que eles sentiam. Eu penso que queriam morrer junto com ele, de ver tanta dor, vendo ele ser ali, agonizando ali na cruz por nossa culpa, pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que aquele que não havia pecado se fez pecado por nós. E ele passando por toda aquela aflição, e enquanto eles assistiam aquilo ali, eu penso que nenhum de nós teria essa capacidade de estar ali naquele momento, mas ele sabia que era para cumprir a Escritura. E nós também devemos estar sempre prontos para deixar Deus cumprir a palavra que Ele já liberou pela nossa vida, desde antes da fundação do tempo, para que Ele possa cumprir a palavra na nossa vida, sem que nada nem ninguém possa impedir, porque viu que Pedro queria impedir os soldados que começassem a torturar Jesus, mas ele sabia que era para cumprir as Escrituras, e assim também nós devemos ser obedientes a Deus, obediente à palavra, porque quando nós ouvimos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, quando nós vivemos a palavra,
quando nós pregamos a palavra, a vontade de Deus se cumpre em nós. E Jesus, ele não era orgulhoso, porque se fosse um de nós, quando está dizendo Jesus, vendo que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus sabia que ninguém dava água para ele, que estava destinado já a passar um vinagre, um algodão embebedecido no vinagre na boca dele. Então, se fosse um de nós, humano, que somos cheios de orgulho, Luís já estava transpassado com a lança, já havia transpassado uma lança nele, já não tinha mais sangue, já não tinha mais força, já não tinha mais nada. Se fosse um de nós orgulhoso, com o nosso orgulho, mesmo depois de passar por toda aquela dor, podia dizer: eu não vou dizer, porque se ele dissesse, tenho sede, sabia que quando dissesse, tenho sede, que alguém passasse o vinagre na boca dele, ali se cumpria, porque está dizendo, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeleceram o vinagre, uma esponja e fixaram num caniço de isopor, e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Por quê? Porque ali só dependia de Jesus, já não dependia mais de ninguém. Tudo o que tinham que fazer com ele já tinham feito, não dependia mais de ninguém, só dele. A hora que ele dissesse, tenho sede, ele não disse, quero água, ele disse, tenho sede. E ele sabia o que passava o vinagre, mas ele sabia que a hora que passasse esse vinagre na boca dele, que seria um sofrimento já horrível para quem já estava passando por longas e longas horas de sofrimento, ele disse, por quê? Porque Jesus não é orgulhoso, porque se fosse um de nós, já estava morrendo, e disse, não, eu morro aqui, mas eu sou orgulhoso. Porque muitos de nós, Deus já liberou a palavra sobre nossa vida, nós estamos debaixo da palavra, mas por causa do nosso orgulho, só falta fazer a nossa parte, Deus já fez a parte dele, e nós dissemos, eu não faço, eu tenho orgulho. Aquela pessoa me feriu, mas eu não peço perdão porque eu tenho orgulho. E só falta fazer aquela parte. Já passamos por um processo doloroso de sofrimento, de vale, de deserto. Está na hora já de viver a nossa promessa, de viver a palavra que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, e nós temos o orgulho. Essa palavra é uma lição para a nossa vida. Que somos orgulhosos. Porque Jesus, sabendo que colocava um vinagre na boca dele, ele ainda disse, tenho sede. Essa palavra é uma lição para a nossa vida, para que nós possamos entender que nós que conhecemos a palavra, que vivemos a palavra, que estamos debaixo de uma palavra, devemos ser obedientes a Deus. Deus te disse, eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de mansidão, eu te dei a minha paz. Eu passei por tudo isso para levar os seus pecados. Agora, se uma pessoa vem contra você, você fala, você não me conhece. Você não me conhece. Se você me faz assim, eu te faço assado. Não é assim. Deus está dizendo, não. Eu te dei espírito de mansidão. Eu morri por você. Você está debaixo da minha palavra. Seja obediente a essa palavra. E eu penso que durante aquele sofrimento todo, que eles assistiam aquela cena de terror, ali, Jesus sendo crucificado, na cabeça deles fizeram uma releitura para entender aquilo que estava acontecendo, que está escrito em Isaías 53, o versículo é 5, que diz assim a palavra do Senhor, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então, naquele momento, daquele sofrimento todo, a mãe de Jesus que estava ali presente, o discípulo que ele amava, né, que dormia, se repousava no ombro de Jesus, estava ali. Eu acho que, como o único consolo naquele momento que podia vir para eles naquele momento, era essa palavra, saber que já estava se cumprindo as Escrituras e que estava já escrito e que o Cordeiro de Deus já estava preparado para ser imolado antes da fundação do mundo. Eu acho que a única palavra que podia consolar ali um pouquinho, né, o coração dilacerado daquelas pessoas que haviam ali. Porque nós temos que estar alicerçados na palavra. Eu vou ler alguns versículos que falam como nós devemos estar firmados na palavra, porque a nossa fé vem de ouvir a palavra. Se nós estamos colocando a nossa fé sem conhecer a palavra, sem escutar a palavra, colocando a nossa fé em outras coisas, essa fé é vã. Por quê? Porque nós não temos só essa vida aqui. Essa vida aqui nossa é muito passageira. Nós temos uma vida eterna. Deus nos deu uma vida eterna. Mas para isso nós devemos estar alicerçados com a palavra, com o ouvido atento, escutando a voz de Deus. Se nós não escutamos a voz de Deus, qual voz nós escutamos? Às vezes, por tanta comodidade, que nós estamos tão cômodos, que nós falamos, não temos tempo para ouvir a palavra de Deus, ou para ler a Bíblia, ou para se enjoelhar, que o nosso melhor lugar para nós é nos pés de Jesus, de joelho. E nós dissemos, eu não tenho tempo. Se não temos tempo para orar, mas que vida que nós estamos vivendo? Se a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas são acrescentadas, que vida nós estamos vivendo se nós não temos tempo para o principal, que é a palavra? Eu vou ler alguns versículos que falam da palavra de Deus, para que possa entrar no seu coração e possa sentir a necessidade de escutar essa palavra, de ler essa palavra, de viver essa palavra, de falar dessa palavra para todas as pessoas que você conhece. E que Jesus possa estar contigo, porque Ele já liberou a palavra sobre a sua vida, e agora falta só você fazer a sua parte. Eu vou ler alguns versículos, exemplo. Aqui está dizendo que Jesus é a palavra viva. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus se revela nas nossas vidas através da palavra. Em João, o capítulo 1, versículo 1, está dizendo, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Era Deus. João 1,14 está escrito, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, amados, nós podemos ver que a graça e a verdade, só através da palavra. Muitos vivem uma vida sem conhecer a palavra, mas Deus deixou aqui para nós, gente, a Bíblia. Deus, quando fez o mundo, criou todas as coisas, e deixou para nós aqui a palavra. Mas muitos não examinam a Sagrada Escritura e vivem de um modo errado. E Deus, no dia do juízo final, Ele julgará. Consciente ou inconsciente aquilo que nós fazemos. Se nós não lemos a Bíblia, não oramos a Deus, não buscamos a Deus e colocamos a nossa fé em outros deuses, está tudo errado. Faça uma releitura, você que já leu a Bíblia, você que não leu, comece a ler agora, para que entenda a vontade de Deus sobre a sua vida, porque antes da fundação do mundo, Deus já sabe todos os seus dias. Ele já preparou para você e deixou essa maravilhosa palavra para que você possa viver da melhor maneira possível. Vejamos em Salmos 119, 89, está escrito, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Provérbios 30, no versículo 5, está dizendo, cada palavra de Deus é comprovadamente pura,
ela é o escudo para quem nela se refugia. Oh, glória a Deus por essa palavra. É o escudo para quem nela se refugia. Então, quando nós estamos firmados nessa palavra, nós sentimos paz, nós sentimos tranquilidade, nós sentimos que tudo aquilo que vem, mesmo que vem contra nós sabemos que é para o melhor da nossa vida, porque a palavra de Deus diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em Lucas 4, no versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Em João, no capítulo 17, o versículo 17 diz: santificai-vos na palavra, a tua palavra é verdade. E se nós não estamos na palavra, nós estamos vivendo o quê? Uma mentira. A mentira que está espalhada no mundo, a mentira que o santo faz milagre, que a imagem faz milagre. Pessoas que já morreram, nós não temos o direito nem de falar com os mortos. Imagina colocar uma imagem, nós estamos sendo enganados. Os 5 países do primeiro mundo já aderiram à reforma protestante, porque já reconheceram que essa palavra é verdade, que essa palavra é vida. E muitos ainda estão vivendo de um modo errado, porque o sistema religioso colocou isso na mente das pessoas, que uma imagem faz milagre, que um santo faz milagre. Sendo que só Jesus faz milagre, Ele deixou a palavra aqui. E essa palavra é que faz vir a nossa fé. Vê quando Lázaro estava morrendo, que chamaram Jesus, Jesus veio, mas Jesus não veio na hora, Jesus veio Lázaro já estava morto 4 dias. Então, Marta disse: Senhor, mas se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não era morto. E Jesus disse: eu o ressuscitarei. E Marta estava lá no passado, disse: se o Senhor viesse, meu irmão não estava morto. Aí, quando Jesus disse: mas eu ressuscitarei, Marta pensou que ressuscitava no dia do juízo final, que Deus vai ressuscitar os mortos. Mas ele disse: não, Marta, eu ressuscitarei Lázaro hoje. Não é nem no passado e nem no futuro que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar hoje. Então, nesse momento, falou também para Maria, a irmã de Lázaro, nesse momento Deus fez sentir a fé, colocou a fé dentro de Marta e de Maria, e depois ressuscitou Lázaro. Mas a fé veio da palavra. A fé não veio de nenhuma imagem, de nenhum santo. E quando ele viu que elas estavam prontas para receber, que Lázaro ressuscitasse, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Então, nessa passagem, nós podemos ver que nada é impossível para Deus e tudo já está, a palavra já está liberada. Jesus sabia que ele ressuscitava Lázaro já no 4º dia, mesmo se cheirava mal. Jesus sabia que ele passava por tudo isso. E Jesus sabe o que nós já passamos, nossas dores, todas as nossas dores, Ele conhece. E muitas das vezes, muitas pessoas estão sofrendo ainda porque tudo o que Jesus podia fazer, Ele já fez e já liberou a sua palavra. Essa pessoa que vive sobre a palavra, Deus já liberou essa palavra e está esperando. Agora só depende de você. Como só dependia de Jesus na hora que Ele disse: tenho sede, não dependia de mais ninguém, tudo já tinha sido feito. Deus já fez tudo por você. Depende agora de você só. E de mais ninguém. Vê dentro de você se tem alguma coisa que deve ser reparado. Talvez liberar o perdão por uma pessoa que te feriu. Porque quando nós não perdoamos, nós colocamos um muro na nossa frente que impede o agir de Deus na nossa vida. E muitas vezes
Nós não perdoamos porque nós temos orgulho. Orgulho não provém de Deus, não é? Um crente não pode ter orgulho. A pessoa que conhece a palavra não pode ter orgulho. Nós temos Jesus na nossa vida, nós temos a paz de Jesus. Em Lucas 4:36 está dizendo: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Glória a Deus. Até os espíritos imundos Deus dá ordem e eles saem. Basta que nós estamos alicerçados com Jesus, que nós buscamos primeiro o reino do céu. Em João 2:22, depois que ressuscitou os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito, então creram na Escritura, na palavra que Jesus dissera. Vejam, amados, que maravilha. Depois que Jesus ressuscitou, todos os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito antes e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então hoje, amados, eu quero que vocês façam uma reflexão. Não importa se você está vivendo até hoje, ou que viveu até hoje, que Jesus tem uma palavra liberada para a sua vida, mas Ele quer que esteja atento a escutar a palavra, para que possa cumprir na sua vida, como disse Jesus, para que se cumprisse a Escritura, para que possa cumprir a palavra de Deus na sua vida. Ele quer que esteja atento a escutar a palavra de Jesus. Amém, amados? E que essa mensagem possa entrar no seu coração, mudar a sua vida e entender que Jesus está totalmente disponível, que deixou essa palavra maravilhosa, tão bondoso, que levou todos os nossos pecados, sofreu por nós e ainda deixou essa palavra maravilhosa para que nós possamos viver uma vida de paz, aquela paz que só Ele pode nos dar. E que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Tenham um domingo vitorioso, abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.